Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Hoje vamos falar sobre estruturar uma mecânica de jogo. O que a gente tem que pensar quando estrutura uma mecânica de jogo? Vamos falar desse tema hoje então, porque mecânica, afinal de contas, é um dos elementos lá que a gente precisa num jogo. Além da estética, além da narrativa, além da tecnologia, né? A mecânica ela é a base central do jogo, então vamos falar sobre ela hoje. E você já sabe, né? Dá aquele joinha pra mim, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo e acesse fabricadejogos.net com materiais bem legais. Lembrando que todas as nossas redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Solta a vinheta então e vambora! Tudo que eu vou levantar aqui sobre mecânica vem da minha experiência, vem também de dois autores, né? Tanto do Salem Zimmermann do Regras do Jogo, quanto também o Jesse Shell do Art of Game Design. Então eu tentei pegar a minha experiência e unir também de outras pessoas também que escreveram livros sobre a área, para trazer um pouco sobre mecânica, para que vocês também tenham uma compreensão desse elemento. A mecânica do jogo ela dá toda uma estrutura para o jogo, ela dá o alicerce, ela dá a funcionalidade, ela dá o sistema de regras, ela dá as ações que são possíveis, ela traz os elementos que são influenciados pelas regras e tem toda essa manipulação, além de uma série de outros fatores que a gente vai trabalhar aqui. O primeiro elemento que a gente tem que pensar em termos de mecânica é o espaço, ou seja, é onde vai ocorrer o jogo, né? Mas não necessariamente o espaço ele é um ambiente físico propriamente, né? Porque se você tem, por exemplo, um jogo de perguntas e respostas, você não tem um ambiente físico ali, não tem um cenário, não tem um mundo, um universo de personagens, né? Não existe um tabuleiro também. Agora, existe o quê? Existe uma pessoa, um jogador, que está respondendo a uma pergunta e está emitindo uma resposta para verificar se está certa ou errada. Esse é o espaço que está tendo dentro desse jogo. Então, às vezes, o espaço ele não necessariamente ele é tangível, ele é algo concreto, certo? Às vezes ele não pode ser. Mas claro que tem jogos daí que seguem essa linha, né? Se você pega um tradicional jogo de xadrez, você tem toda uma estrutura ali de cada casinha que vai andar e para onde que vai. E ainda dependendo de cada personagem, cada peão, elemento ali do tabuleiro, tem um movimento diferente que pode ser feito. Esse mapeamento do espaço, de onde que eu posso ir, como eu posso ir, é a descrição primeira que eu faço em termos de espaço. Se eu pego um jogo da velha, também há um espaço que definido ali, né? No caso do jogo da velha é bem fácil de visualizar porque são 9 espaços que eu tenho disponíveis, que estão conectados para formarem linhas, seja na vertical, ou na horizontal, ou em diagonal, né? Então são formas que eu tenho dentro do jogo da velha de possibilidades de mapear esse espaço que eu tenho ali disponível. E assim vai para qualquer outro tipo de jogo, né? Os caminhos e os ambientes que são possíveis de serem brincados e serem interagidos pelo nosso jogador é o nosso primeiro ponto que a gente vai mapear, é o espaço. Dentro da mecânica, o espaço está muito preocupado com a estrutura que vai dar a base para que o jogador possa manipular os seus elementos. E aí, claro, vemos ao segundo elemento, que são os elementos, são os atributos e os estados. Os elementos do jogo são tudo aquilo que a gente tem para lidar ali dentro do game. Então, os personagens, os itens, tudo isso faz parte dos elementos. Os atributos desses elementos são as características desses elementos. Então se eu tenho lá um personagem, o personagem protagonista do meu jogo, eu atribuo um nível para ele, né? Um nível. Então isso é um atributo dele, nível, energia, força, destreza, tudo isso são atributos do meu personagem. A cor, a skin que ele tem, tudo isso, né, são atributos que eu tenho do meu personagem. Já os estados são informações adicionais sobre os atributos que eu tenho do meu personagem. Então se eu tenho, por exemplo, um Pokémon, né? No jogo do Pokémon tem personagem, tem atributos, Pokémons têm atributos, né? Como nível, força, velocidade, uma série de coisas, ataques disponíveis que eles têm. Eu posso ter um atributo para esse Pokémon que é o estado que ele está, se ele está envenenado, se ele está paralisado, ou se ele está normal, ele está sem nenhum efeito aí que aflige ele. Então isso é um estado que ele pode assumir. Então essa é uma outra forma de a gente começar a entender que dentro desse espaço nós temos também elementos, temos também atributos e temos também estados. Tem gente que vai fazer muita relação, que é da área de programação, com orientação a objetos e tal. Tem uma certa relação, sim, com isso, mas não tão direta, tá? É uma relação aqui é mais uma preocupação de projetista mesmo em relação a esses elementos. E aí as informações dos objetos, gente, elas podem ser estáticas, como podem ser dinâmicas também. Uma informação de objeto que é estática, ela nunca muda, ela é sempre aquela mesma. Então, por exemplo, o nome do personagem, é sempre Sora, então vai ficar Sora e pronto, certo? Por exemplo, do Kingdom Hearts.
Agora, se eu puder dar o meu nome, Fabiano, Fernando, então já é uma informação mais volátil. Eu posso mudar depois ainda, né, ter essa liberdade, como no caso de Pokémon, que eu posso trocar os apelidos deles. Então, existe um atributo aí que é dinâmico, né? Ele muda conforme a minha necessidade. Então, existem essas diferenças de atributos. Um ótimo exemplo para mapear esse tipo de elemento, né? Tanto elementos, atributos e espaço, é montar uma máquina de estados. Uma máquina de estados vai definir bem certinho qual é o estado atual do meu elemento, o que faz ele fazer a transição para ir para um outro estado. Então, se você pega, por exemplo, um jogo como Pac-Man e tenta mapear os movimentos dos personagens, dos fantasmas, você tem o quê? O movimento que o fantasma está parado, daí ele começa a fazer uma perseguição do Pac-Man. Ah, mas se o Pac-Man comeu a pastilha, aquela que fica, ele torna ele invencível, opa, fugir do Pac-Man. É um outro estado que ele assume. Assim que acabou o tempo, que geralmente ali é um tempo que tem limite, o fantasma volta a perseguir de novo. E assim vai mapeando estados, vai fazendo as conexões entre eles e vai conseguindo ter uma visão geral. Outro jogo também é Bomberman. Bomberman também tem isso, né? Você tem que a inteligência artificial tem um pouco de máquina de estados. Isso é uma base interessante muito tanto para o jogador para te mapear as jogadas quanto para a IA também. Então você tem ali no Bomberman também isso. Você tem um momento que está perseguindo o personagem, tem um momento que você lança um item, uma bomba, né, para explodir, tem um momento que você foge para se escapar de uma área de risco. Então veja, você tem vários estados que você assume dentro dessa perspectiva. Perceba que também você tem elementos, que é o Bomberman, que é a bomba, você tem as caixas a serem destruídas, as paredes que não são destruídas, e você tem atributos estáticos, que é a questão dele, por exemplo, da cor que ele tem, né, assumir ali a roupinha que ele tem, né? Mas também existem atributos que são dinâmicos, por exemplo a velocidade, conforme itens que eu vou pegando, eu vou melhorando. A faixa de explosão que vai dar também, ela é um atributo dinâmico, porque muda, conforme eu vou pegando melhorias, eu vou tendo uma bomba com maior alcance, né, dentro das áreas. Então são atributos dinâmicos, percebe? E tem os estados diferentes que ele pode assumir. Com isso a gente começa a mapear um pouco da estrutura do jogo, dos jogos, e começa a pensar de uma forma melhor. Outra questão também está muito relacionada a essa transição de estados que a gente já falou, são as ações, né? Os elementos fazem ações para trocar de status. E as ações são o que a gente chama na mecânica de verbos. São os verbos que a gente faz, que o jogador tem disponível para agir dentro do jogo. Então, se o meu personagem pode pular, escalar a parede, se agachar, atirar, tudo isso são ações possíveis que eu tenho para o meu jogo. O que é interessante nas ações, para onde você vai projetar o jogo, é pensar na questão da versatilidade disso. Ou seja, o quão versáteis são essas ações, de forma que eu posso usar ela de várias formas, mais vezes, né? De forma que ela seja emergente, que a gente chama, né? Que é aquela coisa, eu tenho uma mecânica e dela emerge outras ações possíveis que eu posso fazer em outros elementos e em outras formas de mudar estados também. Tem jogos que usam muito bem esse tipo de estratégia, né? Um exemplo é o Overwatch. O Overwatch tem muito isso, eu até fiz vídeo aqui no Fábrica sobre isso, sobre emergência aplicada no Overwatch, que você pode usar aquela, por exemplo, pegando o personagem de Junkrat, que ele toca uma armadilha ali para jogar uma bomba. Eu posso usar essa bomba tanto para atacar nos inimigos e explodir neles, como eu posso usar isso como impulsionador para que eu dê um pulo mais alto. Então veja, de uma mesma ação eu consigo fazer formas diferentes de agir e de gerar dentro do jogo. E aí consigo escalar uma parede maior, consigo dar um dano lado alto. Eu tornei emergente essas ações. E é isso que é o legal. Sempre de você trabalhar ações. Permitir que tenha diversidade e que dê emergência. Gere versatilidade para o jogador ao usá-las. Outra estrutura importante também são as regras. São as regras que vão dizer pra gente qual é o nosso espaço disponível. Vamos fazer todas as relações entre os atributos, sobre os elementos e os estados possíveis que eu posso assumir. E também vão definir as ações que eu posso fazer e não posso fazer dentro do jogo. Ou seja, são as regras que vão limitar as ações do nosso jogador. Por isso que é importante a gente mapear bem as regras. E aí existem 3 tipos de regras que a gente pode trabalhar. Existem as regras que são operacionais, que a gente chama, que são aquelas regras que são essas regras que a gente conhece mesmo do manual do jogo, né? O que eu posso, o que eu não posso fazer, como é que eu começo uma partida, como é que é o decorrer da partida, como é que é o desfecho, se há desfecho, né? Que às vezes tem jogos que não vai ter um desfecho. Pega um jogo massivo, multiplayer, você não tem desfecho, né? Ele é contínuo, né? É um jogo que se continua ali ao longo do tempo. Então isso é importante mapear dentro das mecânicas. E as regras operacionais vão trazer esse alicerce. Depois temos as regras constitutivas, né? Que a gente chama constitutivas, que, ou seja, de constituição do jogo. Que está muito relacionado ao espaço, a definição do espaço do jogo mesmo.
Então, por exemplo, no jogo de xadrez, a regra constitutiva é todos os espaços geométricos ali de quadrados que me permitem movimentar uma peça. Então, isso é uma regra constitutiva. E ainda também existem as regras implícitas, que são aquelas regras que a gente chama de regras de etiqueta do jogo, né? Que às vezes não está nem explícito ali. Mas a gente sabe que não pode fazer. Por exemplo, no jogo de cartas eu sei que se pode comprar só uma carta. Se eu comprar duas, eu estou inferindo uma regra implícita, que é a regra de etiqueta, né? E se eu, num jogo de poker, por exemplo, existe uma regra que é implícita, que é o bluff. O bluff é uma regra que é muito implícita dentro do jogo de poker, porque não existe no manual dizendo que você tem que blefar no jogo de poker. Mas a gente sabe que é uma regra que está implícita dentro de um jogo como esse. Então e isso torna rico cada vez mais a experiência. Quando a gente vai mapear uma regra, a gente começa a fazer a integração de todos os outros elementos vistos que eu expliquei até agora. E aí dá essa cara para o jogo, esse alicerce sólido para que ele se torne funcional e muito bem pensado. Claro, visando sempre a diversão também, como a gente viu, e os equilíbrios de desafiabilidade, todas aquelas teorias do fluxo, que a gente trabalhou várias vezes aqui no canal do Fábrica de Jogos. Um outro aspecto também são as habilidades. O jogo vai te gerar habilidades, né? Então você pode trabalhar 3 tipos de habilidades. Uma habilidade física, uma habilidade mental ou uma habilidade social. As habilidades vão definir o que eu estou exigindo do jogador em termos de habilidade para que eu crie uma progressão que torne diferente esse jogo, interessante, né? Uma habilidade física é que eu estou exigindo uma coordenação motora, né? Alguma habilidade de se mexer, como por exemplo em jogos como Just Dance, né? Que você tem que se movimentar ali na câmera ou segurando um dispositivo para fazer os movimentos corretos da dança que está sendo proposta, então é uma forma física, ou às vezes na coordenação motora, de dar aquele meia-lua para dar aquele golpe para um jogo de luta, por exemplo, né? Então, tudo isso é habilidade física que eu estou exigindo do meu jogador. Uma habilidade mental são jogos que exigem mais a cognição. Então, por exemplo, um Tetris, ele está exigindo uma habilidade muito mais mental, de rapidez, de pensar rapidamente na peça que vai se encaixar para formar as fileiras e você ganhar pontos, né? Um Candy Crush, que você vai lá e faz as conexões e monta. A senha que você tem que fazer rápido no Resident Evil ali para poder abrir a porta. E daí tem que fazer um somatório que dê de 10 números que dê aquele número que está ali. Tudo isso são formas de a gente trabalhar uma habilidade que é aqui, mental. Outra forma também é a habilidade social. O jogo te exigir uma habilidade social. Jogos massivos multiplayer, como World of Warcraft, que eu sempre gosto de citar, usa muito da habilidade social, tanto que você monta grupos para fazer missões junto, você faz uma série de habilidades que depende de quê do jogador? De uma habilidade social, de uma habilidade de interagir, trocar ideias, trocar itens, trocar experiências e se unir para cumprir objetivos dentro do jogo. E aí esses objetivos têm muita relação com as regras, né? Como é que você define seu objetivo lá nas regras? Você pensou bem nos seus objetivos? Se o objetivo é claro para o jogador, ele é possível de ser feito, ele também gera uma recompensa para o jogador, tudo isso é importante a gente avaliar, porque não adianta botar um objetivo lá que não gera uma recompensa satisfatória pelo esforço dado, né? É o que a gente chama de triangularidade, né? O esforço mínimo para uma recompensa baixa, agora o esforço alto para uma recompensa alta, porque senão não vale a pena ficar me matando lá para ganhar isso. Então é aquela questão, né? Qual habilidade que você vai exigir do seu jogador? Mais física? Mais mental, mais social, as 3 coisas, de que forma você cria esse equilíbrio? Ou qual que vai predominar? Vai depender muito do tipo de jogo e da proposta que você está pensando. E por fim, a probabilidade. A probabilidade é interessante você pensar no jogo. Por quê? Porque ela gera incerteza. Incerteza gera surpresa. Então isso cria uma forma de jogo que se torna cada vez diferente quando você joga, né? O próprio jogo simples, como o Banco Imobiliário, você tem uma surpresa, você nunca sabe o que vai acontecer, que número que tu vai tirar na casa que tu vai cair, se tu vai investir num imóvel, se tu não vai cair na prisão. Essa aleatoriedade, vista por uma probabilidade, né, de acerto que vai cair, isso gera incerteza, e isso torna o jogo mais interessante. Só que agora a gente precisa, às vezes, mapear bem essa probabilidade. Para quê? Por quê? Porque às vezes eu posso criar situações que são meio impossíveis de acontecer ou muito baixas. Vou dar um exemplo de jogos de tabuleiro, por exemplo. Eu tenho uma rolagem de 2 dados, certo? Para tirar números de 1 a 6. Vamos supor que eu rolo 2 dados e eu quero que o somatório seja 12, porque se o somatório ser 12 entre esses 2 dados, o jogador ganha um prêmio ali de rolagem de dado extra, vamos supor. Só que se você fizer um mapeamento, vocês estão vendo aqui do lado, eu fiz um mapeamento de todas as possibilidades somatórias entre dados de 1 a 6, estão rolando 2 vezes. Se vocês observarem nessa tabela, o número 12 só sai uma vez
Se eu fizer o cálculo disso, gente, para saber a probabilidade de tirar essa chance, é 1 sobre 36, que é, ó, eu anotei até aqui o resultado, é 0,027%, ou seja, não é nem 1% de chance de sair esse número, esse somatório entre uma rolagem de 2 dados. Ou seja, eu criei uma possibilidade que é muito difícil de acontecer. Muito difícil. Então eu tenho que pensar no meu jogo. Será que eu quero que seja muito difícil de acontecer? Será que eu quero que seja médio? Então eu tenho que pensar sobre isso. Agora, se eu quero que seja algo mais tranquilo, por exemplo, quando sair um número par, eu quero que isso aconteça, certo? Nossa, eu já tenho um aumento de probabilidade muito maior. Então, às vezes, a probabilidade, a gente precisa pensar no jogo para saber se eu estou criando uma possibilidade viável, se eu estou criando, certo? Porque senão eu crio coisas que não vai gerar nem incerteza, vai gerar uma certeza de que nunca vai acontecer ou que vai acontecer muito baixo. Só que também tem um outro fator que a gente também tem que se preocupar em termos de probabilidade, quando se trata de regras e de mecânicas de jogos. Porque também existe aquela probabilidade que é certeira, como essa do 1 sobre 36 que eu expliquei pra vocês, que ela é a real, né? Isso é aquela probabilidade que é um achismo do jogador, que ele percebe que acontece aquilo, mas às vezes ele não tem certeza. Por exemplo, em Pokémon, quando você usa um ataque, por exemplo, como Thunder, ele é um ataque que a gente jogando, na primeira versão pelo menos, a gente percebe que o Thunder é um ataque que tem baixo acerto. A gente percebe, mas eu, por exemplo, até hoje, eu nunca pesquisei para saber quanto que é o acerto do Thunder. Mas pela tentativa e erro jogando Pokémon, eu percebi que o Thunder é um ataque que tem uma baixa efetividade de ataque elétrico, comparado, por exemplo, a um Thunderbolt ou um Thunder Shock. Ele erra muito mais, ele falha muito mais esse ataque. Então, pela minha percepção desse ataque, eu percebi que ele tem uma taxa de acerto mais baixa. Mas agora, quanto que é essa taxa de acerto? Não sei. É isso que a gente tem que se ligar dentro do jogo. A gente tem que dar essa percepção pro jogador também, de que ele tenha uma percepção mais ou menos do que acontece. Jogo como Pokémon, você tem muita probabilidade estatística envolvida nos ataques, nos atributos que eles têm. É pura probabilidade estatística. Por isso que é importante você fazer um mapeamento da probabilidade. Aí, para mapear a probabilidade, é análise combinatória e probabilidade estatística, basicamente, que você vai te utilizar, mapeando todas as possibilidades. Então, sabe aquele assunto que tu estudava lá no segundo grau, sabe? Análise combinatória, combinação, permutação, arranjo, princípio da contagem, probabilidade estatística também, né? Que a gente estuda até em genética, em biologia, a gente estuda. Olha só, em jogos a gente também usa, para planejamento também. Comece a observar alguns jogos nos seus relatórios de erro, como Clash Royale, por exemplo, jogos online. Você vai perceber que eles fazem mudanças de valores ali na probabilidade, no balanceamento que eles fazem dos jogos deles. Por quê? Porque eles querem melhorar a experiência. Provavelmente eles estão fazendo mapeamento desses jogos, de forma automatizada, obviamente, com bancos de dados que registram isso. E aí, com isso, eles conseguem perceber que tipo de estratégia está sendo mais usada, menos usada, e com isso eles vão lá e fazem ajustes. Não é à toa que depois tem herói que muda de habilidade no meio do jogo, ou ele tem um golpe agora ele está mais rápido ou menos rápido, porque isso faz parte da probabilidade estatística que eles estão querendo atribuir, para não tornar o jogo desbalanceado e dar muita vantagem para um jogador ou outro. Então, na verdade, são 5 elementos que a gente trabalha então em mecânica para deixá-la bem embasada, bem trabalhada. O espaço, os elementos, os atributos e os estados, também as regras, as ações e a probabilidade que vai ser aplicada. Então, com esses 5 elementos a gente consegue mapear uma mecânica bem legal. Isso aí vale tanto para a mecânica de jogo gameplay mesmo, quanto também para os menus de jogo. Eu também posso aplicar essa mesma abordagem para bem, porque faz parte da interação e da base do jogo que a gente está trabalhando. Certo, povo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Ele ficou um pouco mais longo que o normal, mas é para dar uma base bem legal para vocês em termos de mecânica, e espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha para mim, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair de novo, e acesse fabricadejogos.net, tem bastante material bacana. Lembrando que todas as nossas redes sociais estão aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá? Tudo certinho para que você vá lá e participe mais com a gente, sabe os avisos, principalmente no Instagram, tá? Que eu boto bastante aviso ali nas stories, sempre tô avisando o que acontece aqui no canal, porque eu acho mais dinâmico, mais prático, né? Quem sabe eu não faço uma live lá mais informal lá também no Instagram, né? Bota aí se você acha interessante fazer isso, certo? Então tchau pra vocês, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.